Apocalipse diz que, a capítulo 2, verso 1 em diante, que o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso, aquela igreja, aqueles irmãos tinham abandonado o primeiro amor. E a recomendação de Jesus exorto vocês, rogo a vocês que vocês se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Dentre várias obras que nós estamos tentando voltar à prática, nós começamos a falar semana passada sobre uma prática que me parece bastante pertinente e bastante importante nós falarmos, que é a cultura da honra, a prática da honra. E semana passada nós olhamos um texto muito maravilhoso e ao mesmo tempo muito perturbador. Não sei se você que não estava aqui ouviu essa mensagem já. Nós vamos lançando base, cada domingo vamos falando um pouquinho mais. Hoje nós vamos estar falando de maneira especial acerca de honrar os líderes. Como que honramos os líderes? Quais líderes? Tá? Nós não temos condição de falar sobre tudo num dia. Por isso que domingo após domingo vamos trabalhando, vamos edificando, vamos construindo e vamos aprendendo juntos. Semana passada nós falamos de um episódio onde Jesus estava visitando a sua cidade natal, e nessa visita aconteceu algo muito inesperado e assustador para nós. O que aconteceu é que Jesus foi impedido de fazer ali milagres extraordinários. Então nós podemos perceber que existe algo que eu e você faça que pode impedir o mover de Jesus. Isso é surpreendente mas nós temos poder de impedir Deus? Temos, porque Deus decidiu liberar sobre nós através de um negócio chamado fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que está misturado a essa fé? O que está fundamentando essa fé? O que está fazendo essa fé se não é uma fé viva ou não, verdadeira ou não? É se esta fé está encharcada de honra. Ele diz que Jesus ficou admirado com a falta de fé deles, mas antes disso ele falou que faltou o quê? Honra. Tá? Ele disse: um profeta não pode ser honrado na sua própria pátria. Então a Bíblia diz: Jesus foi impedido de fazer ali muitos milagres. Então a gente terminou dizendo que, se isso é verdade, quantas vezes Jesus gostaria de ter feito muito mais milagres e não pôde, e as nossas atitudes impediram. Sim, é isso que a Bíblia está dizendo. Quantas vezes Jesus quis operar curas extraordinárias numa reunião, em um culto. Nós vamos falar em outros dias, na tua família, na tua casa, no teu emprego, nas tuas finanças, nos relacionamentos. E Jesus foi impedido. E será que Jesus não continua sendo impedido de mover de maneira sobrenatural em nosso meio? O que vocês acham? Eu tenho percebido que isso mesmo que está acontecendo. Jesus, em Apocalipse, ele está andando no meio da igreja. Tenta imaginar. Jesus está andando no meio da igreja de Éfeso. No meio. Vamos tentar imaginar nós aqui. Ok? Jesus está andando no nosso meio. Teve alguma vez que Jesus esteve em um lugar e ele não fez algo extraordinário? Não teve. Toda vez que ele estava numa casa, toda vez que ele entrou numa casa, toda vez que ele estava com uma pessoa, ele fez algo extraordinário. Revelou os segredos do coração dos homens, curou, libertou, salvou. Tenta imaginar Jesus andando no nosso meio e não pode fazer milagres. Tenta imaginar isso. Mas é exatamente isso que está acontecendo exatamente aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando 2 reunidos estiverem em meu nome, eu estarei ali. Então tá, se todo domingo Jesus está aqui, por que nós não estamos experimentando milagres extraordinários? Porque nós estamos experimentando algo vivo. Na tua casa, a mesma coisa, no teu trabalho, assim por diante. Porque Jesus teve que encontrar um homem preso na ilha de Patmos, João, o apóstolo, e falar algo que ele queria falar para a igreja. Vamos lá, Jesus está aqui.
Por que Jesus tem que falar algo para alguém que está lá no Japão, para alguém lá do Japão vir aqui falar para a gente? Por quê? Porque ninguém estava ouvindo. Tem que imaginar Jesus andando no nosso meio e ninguém aqui querendo ouvir, ninguém o honrando suficientemente para ser curado. Por exemplo, se fizéssemos uma grande campanha de curas e milagres, nós falaríamos: o grande pregador da África, o pessoal gosta da África, né? Da África, de Uganda, da Nigéria está aqui. Colocasse o carro de som, colocasse faixa, por que as pessoas viriam? Por quê? Porque o profeta da casa não tem tanta honra como o profeta de fora. Isso é falta de honra. Por que Jesus não pode operar tantos mais milagres na casa? Porque a família parou de honrar os maridos. E assim por diante. Na empresa a mesma coisa. No nosso país, quem que está ainda honrando o presidente? Não estou falando mal, honrando mesmo. O presidente da nossa nação. Ou quanto mais o governador do nosso estado, ou o prefeito da nossa cidade. Então nós falamos que Samuel 2,30, de que aqueles que me honram, segundo Samuel 2, falou na parte B do versículo, diz: aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desonram eu... Irmãos, isso é uma verdade, nós vamos crer e acreditar. Que existe uma chance de nós estarmos debaixo da desonra de Jesus. Tenta imaginar isso. O que seria isso? Honrar significa valorizar, dar crédito, colocar em lugar de destaque, preferir em respeito, valorizar acima do normal. O que é a desonra? O contrário. Se tornar alguém indigno do respeito de Deus. Nós falamos também que quando honramos a Jesus, honramos a Deus. E terminamos dizendo de que se aquele que honra quem eu enviei honra a mim mesmo, Jesus então disse, só lembrando, que nós falamos, o último texto foi: aqueles que honram o profeta na qualidade de profeta recebem galardão de profeta. Aquele que honra justo na qualidade de justo receberá a recompensa do justo. E aquele que honra o menor dos pequeninos receberá recompensa. Repita assim comigo: há recompensa para a honra. Amém? Então eu quero começar falando sobre isso. Hebreus 11, verso 24. Eu quero começar falando que Deus, Ele é recompensador. Deus é um Deus galardoador. Embora a salvação não seja por mérito, recompensa, sim. Às vezes a gente imagina que o nosso Deus, Ele recompensa como nós, baseado em mérito. Não é baseado em mérito, é baseado em princípios de fidelidade e fé e honra. Está muito além daquilo que a gente pode mensurar aos nossos olhos. O que nos falta para aprendermos a ter honra? Não temos um olhar para a eternidade, não tem um olhar nas recompensas eternas. Como nós queremos a recompensa aqui e agora, pois nós não temos mais um olhar para as recompensas eternas, nós temos dificuldade de honrar. Por quê? Porque não há recompensa. O que eu vou ganhar com isso? Não é assim? Nós lidamos nos relacionamentos com o interesse, com aquilo que eu vou ganhar. Por que o empregado não faz aquilo além daquilo que ele recebe para fazer? Por quê? Porque ele não vai ganhar nada por aquilo. Não é verdade? Então nós sempre estamos trabalhando para ganhar. E quando nós vamos relacionar com Deus, ou quando nós convertemos, a gente continua pensando dessa maneira. E por nós não termos uma visão da eternidade, infelizmente, e por isso nós estamos pregando sobre isso toda vez, toda hora,
Nós precisamos ter um olhar para a eternidade, porque aí sim vamos começar a ter a cultura da honra. Por exemplo, veja ali, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele fez isso? Por quê, irmãos? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava uma glória, uma recompensa maior. Você percebe o porquê que Moisés trocou uma honra momentânea para uma honra celestial? Por quê? Porque ele tinha uma visão. Mas como que Moisés fez isso se Cristo não tinha nem nascido ainda? Porque Moisés rapidamente aprendeu a honrar a Deus. Quantos de nós trocaria muitas honras nesse mundo? Porque, irmãos, o que seria ser chamado filho da filha de Faraó? Se você é filho de Faraó, o que você é? Príncipe. Consegue entender isso? Você se torna príncipe. Mas Moisés diz o seguinte: mas se eu sou príncipe aqui, o que eu serei na eternidade? E a Bíblia diz que ele preferiu, foi uma decisão. Quantos aqui estão decidindo, preferindo a desonra aqui para experimentar as honras celestiais? Por que? Porque a gente perdeu um olhar para a eternidade. Deus é um Deus galardoador, recompensador. E o que Moisés vai receber de recompensa? Por quê? Qual vai ser o parâmetro para Deus recompensá-lo? Honrar a Deus mais do que as honras deste mundo. Um outro texto para você perceber isso é 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Abra lá, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Nós estamos falando primeiramente que honra é a maneira de Deus liberar recompensas eternas. É o modo operante de Deus de nos recompensar. É a maneira como Deus escolheu recompensar eu e você. 1 Coríntios 4, 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Presta atenção, por quê? Porque a frase que eu mais escuto, principalmente quando a gente vai exortar e pedir para que o irmão reconcilie com o outro, é: não é justo. Mas isso não é justo, né? Assim, toda hora a gente escuta, mas não é justo, não é justo, não é justo. Ele começou primeiro, ele que fez primeiro, não sei o que, comigo, mas se fosse assim, você não está no meu lugar, você não me entende. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor. Ele não está dizendo que ficará impune. Ele está dizendo o seguinte: aguarde a maneira correta, a hora correta. Não ficará impune. Me escute. Toda injustiça praticada contra você não ficará impune. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto às trevas, ou seja, um dia aquilo que foi feito em justiça virá à luz. Sabe aquilo que talvez a pessoa que está reconciliando não sabe o que aconteceu? É que você não sabe todos os detalhes. Por que você está falando isso? Existe um Deus que sabe, e no momento correto trará à luz todos os segredos dos homens, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Se você entender que recompensa é precedida de honra, você vai aprender hoje, se você já sabia, vai relembrar, que você precisa honrar os líderes, mesmo quando eles forem injustos e maus, aguardando a recompensa.
Se você deseja ser honrado aqui, recompensado aqui, existe uma chance grande de você não ser recompensado diante do Senhor. Tem um texto maravilhoso que eu não vou ler, porque seria muito exaustivo todos os textos, mas a Bíblia diz que o fundamento já foi colocado para todo mundo, que é Cristo. Significa que, se você converteu, Cristo é o Senhor da sua vida, Cristo é a sua vida, Cristo é o Senhor, amém? Mas ele diz, cada um veja como constrói em cima desse fundamento. Alguns vão construir com feno, palha, madeira. E alguns poucos vão construir com ouro e pedras preciosas. Mas a Bíblia diz que as obras de todos serão provadas pelo fogo. E no fogo será revelado. No fogo será revelada a obra de cada um. E só permanecerá o que é ouro e pedras preciosas. Lucas 6, verso 22. Abra comigo, por favor. Lucas 6, verso 22. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se. Tem uma outra versão que diz, pulem de alegria. Vamos lá, irmão. Quem em sã consciência consegue pular de alegria por ter sido insultado injustamente? Quando um policial injustamente te dá um tapa na cara. Eu já vi isso acontecer muito nesse bairro aqui. Tinha uma época que a polícia aqui estava pegando pesado. Mesmo? Quantos, sem ter feito absolutamente nada, levou um tapa na cara de um policial e pulou de alegria? Por que a gente não consegue? Porque nós não temos um olhar da recompensa eterna. Então nós não podemos crer na Bíblia só naquilo que nós gostamos. Eu gostei de uma frase do John Bevere, que diz o seguinte: eu decidi crer em tudo que eu leio e não apenas ler aquilo que eu creio. Olha a diferença, irmãos. Eu decidi crer em tudo que eu leio e não ler apenas o que eu creio. Porque, irmão, se você começa a ler a Bíblia só com os olhos daquilo que você crê, você vai achar a resposta para tudo. Agora, se tudo que você lê, você fala, isto é a Bíblia, isto é a palavra de Deus, e isso eu preciso praticar. Robson vai pregar sobre isso daqui uns dias. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos pular de alegria quando, por amor a Ele. Mas como assim, Marcelo? Quando que desrespeitar um policial, estou desrespeitando a Jesus? Quando ele diz aqui, todos aqueles que receberem, aqueles que eu enviei, recebem a mim. E aqueles que desonrarem quem eu enviei, desonram a mim. Mas aonde está escrito isso? Nós vamos chegar em Romanos capítulo 13 e nós vamos ver. Se quem honra o pai honra o filho, quem honra o filho honra o pai, quem desonra o filho desonra o pai, e quem honra aqueles que no nome dele o honram, recebe a recompensa do pai. Então, desonrar aquele que no nome dele está fazendo o serviço dele, está desonrando o pai, e não receberá recompensa. É possível, irmão, que você seja salvo, mas não receba nenhuma recompensa. Porque a Bíblia diz que o juízo que virá sobre os filhos de Deus é um juízo para galardão. Aqueles que estão nomes escritos no livro da vida, o juízo não será para condenação eterna, mas será para galardão, recompensa. Não imagine que o reino de Deus é um reino socialista. Não imagine que o reino de Deus é um reino democrático. O reino do nosso Deus é um reino teocrático. Deus manda. E a justiça é Ele mesmo. Nós temos essa falsa sensação por essas ideias filosóficas contrário ao evangelho que tem entrado nos nossos corações através das escolas, faculdades e tudo que nós estamos ouvindo, de que no reino de Deus tudo será igual. Não será. Não é isso que a Bíblia ensina. Haverá recompensa.
E para alguns não haverá. E alguns perderão tudo que tiveram alcançado. Por quê? Porque as suas motivações estavam fora do Senhor. Ele disse: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome. Jesus não desmentiu ele. Jesus não falou: você não fez. Jesus, pode continuar. Eu preguei no teu nome, expulsei demônios, curei enfermos, abri igrejas. Parabéns! Mas eu não te conheço. Existe como nós fazemos muitas coisas para Deus sem ter honrado a Deus. Tem um tipo de prova, não sei se o dia já fez esse tipo de prova. Tem um tipo de prova para concurso que é muito injusto na minha visão. Funciona assim: cada questão que você acerta, você ganha um ponto. Mas cada questão que você erra, você perde o ponto que você ganhou. Então, digamos que você acertou 5 questões, mas você errou outras 5, você está com 0. Vamos tentar imaginar. Você dedicou a vida inteira para vir no culto de domingo a domingo. Nunca deixou de dar o dízimo. Mas nunca honrou seu pai. Nunca honrou seu pastor. Nunca honrou seu filho. Existe uma chance muito grande de você até ser salvo, mas não ter nenhuma recompensa. Nós precisamos ver isso como sério, irmãos. Amém? Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa. Como que é? A recompensa é grande. Por que nós estamos com muita dificuldade de submeter aos líderes, de honrar as lideranças? Nós vamos falar de todas aqui. Hoje eu quero falar só de 2. Lideranças civis e lideranças sociais. E não vou ainda aprofundar. Quero aprofundar sobre a honra a Jesus. E mostrar que como esses exemplos é uma desonra ao próprio Deus. Nós não estamos tendo uma visão da eternidade. Nós não temos mais desejos, ambição pelas recompensas celestiais. Nós queremos apenas recompensas aqui. Nós queremos as honras aqui. E nós não concordamos com isso. Você vai sair daqui ouvindo essa mensagem: acho que o Marcelo pegou pesado, acho que não é para mim, acho que ele está exagerando. Ou você não está mais crendo no Evangelho. Porque você não pode crer só naquilo que você gosta de ouvir. Então vamos lá. Se você entendeu sobre recompensa, Romanos 13, verso 1. Vamos falar sobre essas 2 possibilidades. Quem honra o profeta no lugar do profeta recebe recompensa do profeta. Quem honra o justo na qualidade de justo recebe recompensa do justo. Quem honra os menores pequeninos recebe galardão. Significa que aqueles ao qual o Senhor envia no nome dele, recebem recompensa proporcional. E aqueles que não recebem, recebem desonra proporcional. Esse é o modo operante de Deus. Vamos ver como que ele trata com isso nos níveis de autoridades. Romanos 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Vamos lá. Existe alguma autoridade que não vem de Deus? Se você crê em toda a Bíblia, você tem que concordar que não. Mas e essa? A Bíblia não dá margem para erro. Ela diz: toda é toda. Se existe uma autoridade constituída, ela é legítima da parte de Deus. Significa que, se lá na creche a diretora da creche colocou uma outra criança para cuidar do seu filho, você chega e você fica: como que pode? Mas é uma criança. É a diretora: mas eu coloquei ela como responsável. Naquele momento, desonrar aquela criança é desonrar o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que toda autoridade é toda, e como eu disse hoje, eu quero mencionar de maneira especial as autoridades civis, autoridades sociais. Autoridades civis. O
políticas. Presidente, governador, imperador, prefeito, vereador, deputado, assim por diante. Autoridades, líderes sociais, professor, instrutor, e assim por diante. O seu chefe, o seu encarregado, até o encarregado, ele é uma autoridade constituída pelo teu chefe para mandar em você? Sim, ele também. Aí lá vem a gente falar, mas não é justo. Aí a gente sempre vai. A Bíblia não mandou você crer se é justo, é você crer na palavra de Deus. E haverá recompensa se você crer. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade já está se colocando contra o que Deus instituiu. Toda rebelião contra a autoridade é rebelião contra Deus. Entenda isso, por favor. Mas, Marcelo, ainda não estou vendo onde está a honra nisso. Calma. Nós vamos chegar lá. Submeter, obedecer às autoridades é uma ordenança de Deus. Talvez não dê tempo de dar vários exemplos da Bíblia sobre isso. Mas talvez eu quero mencionar que deveria ser para nós o maior exemplo. Quem? Jesus. Jesus, ele foi preso injustamente. Concorda comigo? Ele não tinha pecado. Foi entregue injustamente por calúnia, difamação e mentira. Ele poderia levantar e dizer: alto lar, eu quero ir até o mais alto escalão de protesto. Tem STF, o que tem aí? O mais alto escalão. Eu quero protestar, ele tinha direito. Mas a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. E quando Pilatos diz: mas eu tenho autoridade para te prender e te soltar, Jesus responde para ele: toda autoridade que você tem sobre mim foi meu Pai que te deu. Ele não falou que ele não tinha. Ele reconheceu a autoridade de Pilatos sobre a vida dele. Ele disse: sim, Senhor, mas foi meu Pai que te deu. Nenhuma autoridade teria sobre mim se o meu Pai não tivesse te dado. O próprio Jesus reconheceu que Pilatos estava com autoridade sobre a vida dele. Então eu vou pegar o maior exemplo mesmo, que é o nosso Senhor. Que se Jesus fosse como nós, ele faria o quê? Falaria o quê? Deus não é justo. Mas a Bíblia diz, nós cantamos, que ele suportou a sua obediência nos deu, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele suportou com alegria, porque ele tinha em vista a recompensa. Por que nós não estamos suportando? Porque nós não temos mais um olhar para a eternidade, nós não temos mais um olhar para as recompensas eternas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Mas Marcelo, a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade, mas o mesmo texto, mas aqueles que andam pelo Espírito. Aqueles que andam pelo Espírito. E aqueles que andam pelo Espírito se submetem à palavra de Deus. Porque Estevão, a semelhança de Jesus, estava sendo preso injustamente, caluniado. E ele não colocou a mão sobre ninguém. Ele se submeteu. E se apedrejado injustamente, ele diz: Pai, não impute a eles o pecado, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que é isso? Reconhecer que quem deu autoridade para aqueles líderes julgar ele para morrer apedrejado é Deus. E com alegria suportou, porque ele tinha em vista uma recompensa maior.
texto não diz que o Satanás vai condenar ele. O texto não diz que Deus vai condenar ele. Aquele que está desonrando as autoridades que Deus constituiu, está trazendo condenação sobre si mesmo. Então, irmão, se você está debaixo de condenação, não é culpa de Deus, não é culpa de Satanás, é culpa sua, porque você não se submete à palavra de Deus, que diz que toda autoridade foi Deus que a constituiu. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus. As autoridades são o quê? Servas de Deus. As autoridades foram constituídas para servir a Deus, para o nosso bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se é imposto, o que você tem que fazer? Pague o imposto. Se é tributo, pague o tributo. Se temor, temor. Mas se é honra, honre. Como que honramos as autoridades? Obedecendo a elas. Quando você obedece às autoridades, está honrando. Se é servo de Deus, se é enviado por Deus, aqueles que me honram, eu honrarei. Se você recebe autoridade como o próprio enviado de Deus, então você está honrando a Deus, está recebendo o galardão de honra de quem está honrando. O contrário é verdadeiro. Desonrar a autoridade, desonrar o próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Como dizia John Bevere, eu concordo com ele. Eu decidi crer no que eu leio, não ler o que eu creio. Crer naquilo que eu leio e não ler o que eu creio. Consegue entender a diferença ou não? Primeira Pedro capítulo 2, verso 12. 1 Pedro 2, verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha esse texto, vamos ler de volta, irmãos. Vive entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Jesus diz, por que vocês estão me batendo? Por quais boas obras que eu fiz que vocês estão me batendo? Por qual delas? A Bíblia está dizendo para nós aqui, que quando você está trabalhando lá no seu trabalho, e todo mundo está indo bem. E você não está indo bem. Sabe por que você não está indo bem? Porque você não está mentindo para vender. Todo mundo está prosperando. Você não está precisando perna em ninguém para crescer. Então, teu amigo está fazendo errado, está crescendo. Está fazendo errado, está crescendo. As empresas que estão subornando, as empresas que estão dando um jeitinho, né, para não pagar imposto, estão avançando. E eu que pago meus impostos certinho, estou patinando. O que o texto diz? O que você tem que fazer? Viva de maneira exemplar, para que quando eles olhem as suas boas obras, glorifiquem a Deus. É uma maneira de Deus ser glorificado. Você está vendo que todas essas maneiras de a gente olhar para a Bíblia com esse olhar de prosperidade é desfocado da Bíblia?
Porque logo, se nós estamos sofrendo algum tipo de injustiça no trabalho, logo nós pensamos, eu sei por que está passando por isso. Não é dizimista. O devorador está devorando lá as finanças dele. Não é assim que a gente pensa. Aconteceu alguma coisa no casamento, também não deve honrar a esposa. Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro. Aí nós sempre estamos tentando julgar. Verso 13, por causa do Senhor é que nós devemos fazer isso. Por causa de quem? Porque quem que enviou as autoridades? O Senhor. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, pois é da vontade... Vamos lá. Presta atenção que eu vou ler agora. E você se torna hoje responsável para você ouvir, está ouvindo aqui. Pois é da vontade de Deus. É da vontade de Satanás? Não. É da vontade de quem? É da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Não é praticando o mal, não é praticando injustiça, é praticando o bem. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honre o rei. E quem era o rei quando ele está escrevendo isso? Um homem perverso. É como se você tivesse, é como se aqui no Brasil, quem estivesse liderando o nosso país fosse, por exemplo, aquele imperador da Coreia. Ditador. Ele está pedindo para você honrar um rei mau e perverso. Porque aquele rei mau e perverso, quando você honra ele, você estará honrando a Deus. Escravos, sujeitem-se a seus senhores. Escravos aqui, lembre que naquela época ainda existia pessoas que eram escravas. As pessoas se tornavam escravas naquela época por vários motivos, mas em especial porque não tinham dinheiro para pagar a sua dívida. E a maneira de elas pagarem suas dívidas era se tornando escravos. Nós poderíamos usar hoje esse escravo como seus senhores, o seu patrão. As pessoas que exercem autoridade sobre você, como os líderes civis. Sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Qual é a vontade de Deus? Que você honre os teus líderes, mesmo os maus. Você não deve honrar apenas os bons. Você tem que honrar também os maus. Mas pai, você não sabe como que é a minha professora. Não quero saber. Eu quero que você honre ela, como se fosse o próprio Jesus lá. Mas Marcelo, você não sabe o que o meu chefe faz comigo. Eu também não quero saber. Eu quero que você honre o teu chefe, mesmo assim. Irmãos, é fácil fazer o que eu estou falando? Não é fácil. O Senhor não prometeu que seria fácil. Ele disse, eu venci, vocês vão vencer. Por que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos? Porque nós não conseguimos. Por que nós somos chamados para viver uma vida espiritual? Por que Deus enviou o Espírito Santo para nós? Porque nós não conseguimos. Muitos aqui querem o Espírito Santo para fazer milagres, nós também queremos. Mas sabe para que você precisa do Espírito Santo mesmo? Para vencer todo dia o mal de não honrar a Deus. Sabe quando Jesus ensina a orar em Mateus 6? Pai, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque nós somos tentados todos os dias. Por que o Espírito Santo está nos ajudando, nos fortalecendo? Porque nós não queremos orar nenhum dia. Quando você vai para o seu trabalho, você sabe que você será tentado a desonrar o seu chefe? Eu, assim como o Diz e várias outras pessoas, somos tentados a desonrar o nosso chefe todo dia, porque é uma falação de mal, né? Toda hora, toda roda de conversa é escarnecedores, toda hora. Nós somos tentados todo dia a não falar mal dos nossos líderes, seja o nosso diretor, seja o nosso secretário, ou seja o nosso governador.
Ah, porque ele não pagou o nosso aumento. Ah, porque tudo isso é verdade, mas não nos dá direito de desonrar. O Senhor diz, até os maus, honrem, porque vocês estarão honrando a mim. Desonrem, vocês estarão desonrando a mim. Porque é louvável, verso 19, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Você foi injustiçado no seu trabalho? Já foi injustiçado na sua parentela? Vamos lá, levanta a mão para mim. Quem já foi alguma vez injustiçado na sua família, na sua parentela? Irmãos, irmãs, sobrinho, prima? Já foi injustiçado? Quem já foi injustiçado no seu trabalho? Em algum trabalho que você teve? Agora vai ficar pior. Quem já foi injustiçado na casa de Deus? Você quer ouvir uma palavra de Deus para a sua vida hoje? Receba isso como bênção na sua vida. É louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte injustiças e se alegre. Você está pulando de alegria por estar sendo injustiçado? Não está. Por que não está? Porque nós perdemos um olhar para as recompensas eternas. Verso 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isto é louvável diante de Deus. Isso é mais louvável do que cantar canções aqui, que é muito fácil. Para alguns isso não é fácil, né? Mas... sabe assim? Vida de igreja, de culto, é uma maravilha. Vida de igreja, no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, no trânsito. Meu Deus, como é terrível o trânsito, né? É verdade, não é? Como os irmãos descem da cruz nos trânsitos, eu fico admirado. Essa é uma graça que Deus me deu. Raramente eu fico bravo no trânsito, raramente. Mas muitas outras coisas me deixam bravo. Mas qual é o exemplo que ele nos deixou? Verso 21. Para isso que vocês foram chamados. Meu Deus! Você viu que isso está na sua Bíblia também ou não? Já tinha visto na tua Bíblia? Você vai decidir crer no que você lê também ou não? Ou você vai continuar crendo só naquilo que você gosta de ler? Ou você vai ler apenas aquilo que você gosta de crer? Porque na tua Bíblia também está escrito como na minha? Para isso vocês foram chamados. O chamado do cristão não é só para receber as prosperidades que também acontecem, mas para isso vocês foram chamados, para ser imitador de Cristo. E nós precisamos nos tornar cristãos, nós precisamos nos tornar semelhantes a Cristo, nós precisamos seguir as palavras de Cristo, não só na sua glória, mas lembre que a glória veio depois de sofrimento. E de suportar sofrimento com alegria, tendo em vista a recompensa eterna. Talvez, em algum momento, conversando sobre isso, eu vou dar alguns testemunhos meus para vocês. Mas primeiro eu quero lançar a base dos fundamentos da Bíblia. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Um chamado ao discipulado. Se ninguém nunca te ensinou até hoje que ser um discípulo de Jesus é sofrer injustiças e se alegrar por isso, você talvez estava sendo enganado. Mas hoje está sendo removido o engano. Sim, você foi chamado para seguir os passos de Jesus também no sofrimento, nas injustiças, nas perturbações.
Como que ele fez? Verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Sabe aquele negócio de não deixar quieto? Quer ver o casamento? No primeiro ano geralmente é assim. Às vezes vai até os 10 primeiros anos assim. Infelizmente. Como que é? Eu não vou perder. Eu não vou perder discussão. Aí escutei uma frase que eu estou repetindo, que eu achei muito legal essa frase. No casamento você tem que decidir. Ou você vai ser feliz ou você vai estar certo. Já viu isso? É mais ou menos isso, irmãos. Ou você decida ser feliz ou você decida estar certo. Porque nem sempre as duas coisas vão dar certo. Nem sempre você vai conseguir conciliar. Quando a gente falar de honra na igreja, me aguarde. Quando a gente vai falar de pastores injustos, líderes maus, pecadores, imorais, nós vamos ficar escandalizados que a Bíblia fala sobre isso. Escandalizados com o próprio Deus. Mas está na Bíblia isso? Tá. Aguarde, confie. Como que ele fez? Ele cometeu engano algum. Ah, mas você não sabe o que ele fez para mim. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Porque quando ele era insultado, ele dava o troco, porque eu não posso deixar passar. Tudo tem limite. Não é assim que a gente fala? Tudo tem limite. Né? Tem pessoa que fala assim, não, mexer comigo tudo bem, mas não mexe com a minha família. A gente fala assim. Não fala assim. Mas qual é o exemplo que ele nos deu? Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não vai ficar por isso. Não vai ficar por isso. Vai ter troco. Uma hora eu pego ele na curva. Uma hora ele vai ter a dele. Ou se você às vezes não quer fazer, porque você não tem coragem, às vezes fala para Deus, Deus vai pesar não sobre você. E assim a gente faz ainda. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com... Ele não deixava quieto. Não é que ficava por isso mesmo. Ele entregava para quem? Para aquele que instituiu a autoridade. Para aquele que instituiu a quem eu devo honrar. Não é que Jesus está dizendo o seguinte, não vai ficar por isso mesmo. Eu sei que não vai ficar por isso mesmo. Eu sei que não ficará. Mas eu pego aquela situação e entrego àquele que julga justamente. Aí a gente volta com a mesma conversinha. Mas não é justo. Toda hora. Amém até aqui, irmãos? Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. Tudo que eu estou lendo está na tua Bíblia também? Efésios 6, verso 5. Efésios 6, verso 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito, e algumas traduções diz com honra e temor, com sinceridade de coração, como a quem? Como a quem? Como a Cristo. Então, quando você estiver diante de alguma autoridade, seja civil ou social, porque ele diz toda, tá? Toda autoridade constituída, civil ou social, você não está honrando a pessoa, mas a Deus. E quando você está desonrando, você está honrando a pessoa, mas a Deus. Porque ele diz, aqueles que honram quem eu enviei no meu nome, e aqui é Cristo. Alguém está me ouvindo? Você está desonrando a Cristo quando desonra alguém que ele enviou no seu nome, na sua autoridade. E quando ele diz, obedeça aos seus senhores em tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a única exceção que nós não devemos obedecer. A única exceção, e nós vamos ver, talvez, em alguns exemplos, durante a nossa conversa sobre a cultura da honra, é que a única exceção que nós não devemos obedecer e honrar obedecendo, porque como que nós honramos? Obedecendo. É quando o líder, aquela autoridade, vai contra a palavra de Deus. É a única exceção. Tem mais nenhuma? Nenhuma.
Aquele líder te mandou fazer uma coisa que a Bíblia não permite. Pedro, você não ficará preso, mas eu estou te dando uma ordem. Pare de pregar o nome de Jesus. Pedro poderia falar o seguinte: vou fazer de conta que eu vou obedecer, né? Ele poderia falar assim: não, senhor. E por trás depois pregar, né? Fazer de conta que ouviu, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Sobre honrar, não só de palavras. Mas ele falou assim: não, meu Senhor. Ele não escondeu. Ele falou: não posso obedecer. E sabe o que eles receberam só por dizer não posso obedecer? A Bíblia diz que eles foram chicoteados. Vocês viram o filme do Mel Gibson, como que eram os chicotes em Jesus? Como que eram os flagelos? Eles foram chicoteados. E quando eles terminaram de ser chicoteados, a Bíblia diz que eles saíram transbordando de alegria por terem sido dignos de sofrer pelo Senhor. Vamos lá, é esse cristianismo que nós vivemos hoje? Sejam sinceros. Sim ou não? Por quê? Porque nós perdemos o olhar para as recompensas eternas. Não, se nós somos injustiçados por muito menos... Quer ver um exemplo? No trânsito é a pior coisa que a gente vê. O cara bateu no carro e fugiu. Nós pegamos o carro e vamos atrás dele. Não é assim que a gente faz hoje? Mas não é justo, como vou pagar isso? Ei, entregue aquele que julga justamente. Não ficará impune. Não ficará impune. Ah, mas você não sabe o que ele fez? Ele me deu um tapa na cara, ele me deu um tiro no pé e eu não fiz nada. Entregue aquele que julga justamente. Isso está na sua Bíblia também? Obedeçam em tudo os seus senhores, com sinceridade. O que isso está querendo dizer? Não faça só por fazer. Você não é honra obedecer por obedecer. É como a Cristo, tem um padrão. Eu ensino na minha casa, minhas filhas, vamos falar sobre honra na família. Talvez a semana que vem. Honra na família. Vai ser provavelmente o próximo tópico. Nós vamos falar sobre honra na igreja também, mas provavelmente vai ser honra na família. Eu fiz para minhas filhas, quando elas obedecem com cara feia, vamos conversar? É com alegria. Obedecer com cara feia é desonra. Fazer só porque estão te mandando, como o Joãozinho, né? Eu tô de pé, mas por dentro eu tô sentado. Já viu essa história, né? Não, irmãos, o que está por detrás da obediência às lideranças? A honra a Deus. Claro que se nós falarmos sobre isso para o mundo vai entender isso? Não, mas a pergunta, nós deveríamos entender. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus nos ensinando a viver de maneira como discípulos de Jesus. Irmãos, eu não estou falando para vocês que eu faço isso aqui. Estou dizendo que o Senhor está mandando a gente voltar a praticar isso aqui. Porque isso aqui vai voltar a gente voltar a amar o Senhor de verdade. Vai voltar a nós sermos cristãos verdadeiros, genuínos de volta. Ele diz, ele não falou, volta à prática do primeiro amor. Não, ele falou, volta à prática das primeiras obras. Volta a honrar como eu ensinei. E aí vocês vão experimentar de volta conversão genuína, vocês vão experimentar de volta curas, milagres extraordinários de volta. É isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Verso 6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não adianta obedecer por obedecer. Nós precisamos obedecer
não para fazer de conta que nós estamos obedecendo. Obedeça não apenas para agradar a Deus, mas quando eles observam, mas quando escravos de Cristo. Sirvam, verso 7, aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameaçam, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles, o de vocês, está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Está querendo dizer o seguinte, por que não ficará impune? Porque o líder que está tratando o servo deve tratar também com honra. A mesma coisa está querendo dizer. Se você está liberando, ordenando sobre alguém que está debaixo de você, e você não está fazendo isso com honra, é a mesma coisa, está desonrando a mim. Não muda. Porque o que está por detrás não é obediência ou desobediência, é honra ou desonra. Como que deve fazer, irmãos? Tem um livro, e também é um filme que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Aí eu dei para minha filha ler, e agora todo livro que eu dou para ela ler, eu peço para ela fazer o resumo, para ensinar ela, né, a interpretar o texto, e para ver também se ela está lendo, né? Ela leu esse livro, Seus Passos, o que faria Jesus. Aí terminou o livro, fez o resuminho dela, bem bonitinho, eu falei assim: filha, o que você aprendeu com o livro? É simples, papai. Tipo assim, tudo o que eu fizer eu pergunto, o que Jesus faria? Não é simples! Então tá. O guarda de trânsito parou. E todo mundo foi testemunha que você está certo. O guarda, você está errado, você tem que pagar. E anota a multa para você pagar, dá o dano para você pagar. Aí você pergunta: Jesus, o que você faria? Aí você lê os textos, ou você lembra dos textos assim: quando insultava, não falava nada. Quando sofria, entra no carro, liga para o guincho e, transbordando de alegria, diz: venha buscar meu carro, por favor. É fácil? Por que nós precisamos ser cheios de Espírito, irmãos? Não apenas para falar em línguas. É para conseguir ser cristãos no dia a dia. É para conseguir ser igreja quando todo mundo está gritando: aonde está a igreja? Onde estão os cristãos que estão dando testemunho de verdade? Aonde que está a minha igreja? Quando que tantas trevas estamos vendo? Cadê a luz? Então, como acontecia comigo, quando você foi injustiçado na tua escola, colaram de você, Raiz, e a professora achou que foi você. Você foi colada. E a professora chega na tua prova em 0. Obrigado, Jesus. Quantos fariam isso? Nós faríamos assim? Não faríamos. Por quê? Porque nós não temos um olhar para a eternidade. Estamos brincando de ser crente. Nós lembrem, não estou falando de você, estou falando da igreja, estou falando de nós, falando de mim. Nós vamos voltar à prática das primeiras obras. E as primeiras obras envolviam o que Jesus ensinou, como os apóstolos faziam. Os apóstolos eram chicoteados, eram presos e davam glória a Deus. Pedro e Silas na prisão, louvando e glorificando a Deus porque estavam presos. Mas não porque fizeram mal, mas porque estavam fazendo a obra de Deus. Não pediram um advogado. Paulo, quando foi preso injustamente, sabe o que ele fez? O anjo abriu a porta e falou: vai, não vou. Estou abrindo a porta, vai embora. Não vou. Alguns abriram mão do livramento. Sabiam que na história da igreja conta que muitos irmãos nossos, na era primitiva da igreja, abriram mão de serem socorridos? Sabiam disso?
Viu, vamos fugir daqui, os romanos estão vindo, vamos botar fogo em todo mundo. Você lembra o que aconteceu com aquele outro? Não vou. Tem um filme que eu gosto muito, muito triste, mas conta uma história parecida. Se não me engano, A Rota do Sol, alguma coisa assim, com o Bruce Willis. É lindo o filme, porque um padre ajuda a recolher as crianças e fala assim: vamos embora, cara. Não, eu vou ficar. Eles vão estuprar vocês, vão cortar você no meio. Eu vou ficar. Alguém precisa cuidar da casa de Deus. Ele tinha livramento. E ele abriu mão do livramento. Porque tinha recompensas eternas. Amém até aqui? Último texto de hoje. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Marcelo, então, o que nós temos que fazer então quando nós olhamos para os nossos líderes e tem líderes maus à direita, líderes maus à esquerda? Na verdade só tem líderes maus. Quando nós estamos falando de político, tem algum político justo? Tem algum, né? Se aí as pessoas falam assim, não, até pode ter, mas depois que ele foi eleito, acabou também. Né? Até pode ser que ele entrou justo, né? Primeiro ano acabou. As pessoas falam assim, não falam? Beleza. Então quando nós olhamos para tudo que nós olhamos à nossa volta, mas então tá difícil, porque não tem nenhum justo. Não tem ninguém bom. Todo mundo busca os seus próprios interesses, está querendo saber de roubar. Como praticar isso aqui? Então tá bom. 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem, repita comigo, todos os que exercem autoridade. O que Deus manda fazer o que por eles? Orar. Não reclamar, não murmurar, não desonrar, não desobedecer, mas orar. O que Estevão fez quando estava sendo apedrejado? Sendo apedrejado, ele fez o quê? Pai, perdoa-os. Jesus na cruz falou o quê? Pai, perdoa-os. Como que nós fazemos? Pai, pesa a mão, mata eles. A gente amaldiçoa. Mas não é verdade? É verdade, nós amaldiçoamos. Agora, qual é o objetivo de Deus falar que nós temos que orar? O que vai acontecer quando nós começarmos a orar, em vez de criticar, em vez de murmurar? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade. Deus quer que tenhamos uma vida tranquila? Deus quer que tenhamos uma vida pacífica? Deus quer que haja dignidade? Sim ou não? Deus quer que haja tudo isso no nosso bairro? Deus quer que haja tudo isso na nossa cidade? Então pare de criticar e comece a orar. O que está dando errado no nosso bairro? Pô, mas a polícia fala assim, um dia pare o carro da polícia e fale, posso falar com vocês? Vocês trabalham aqui na nossa região? Sim, a gente trabalha por aqui. Qual que é o nome de vocês? Por que você quer seu nome? A partir de hoje eu vou orar por vocês. Todo dia. Todo dia. Eu e minha família. Eu posso orar por você agora? Está entendendo? Por que tem trevas? Porque a luz não está brilhando. Deus quer que a nossa sociedade seja digna, com paz, com tranquilidade, sim ou não? Ore. Não está indo nada bem lá no teu trabalho? Chega para o teu chefe, posso falar com você? A partir de hoje eu vou começar a orar por você. Ah, não creio nisso, não tem problema. Eu vou começar a orar, abençoar a tua casa e a tua família. E comece a orar. O mesmo Deus que disse que haverá desonra para aqueles que não honram, o mesmo Deus que haverá recompensa para quem honra. Não vou entrar nisso hoje, mas a Bíblia diz que todo o coração do líder está na mão de Deus. Deus inclina para onde Ele quer. Deus pode inclinar o coração desse líder que você está orando, porque você começou a orar.
Existem grandes homens de oração, amém? Não, existem homens pequenos que oram a um Deus grande. Nós precisamos entender que não é a nossa oração. É para quem estamos orando. É para quem estamos orando. Então o professor está te perseguindo, comece a orar por ele. Comece a orar. Eu não vou perguntar para que a gente não seja envergonhado. Mas se eu perguntasse, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, quem aqui tem orado todos os dias pelas autoridades, ficaríamos ou não ficaríamos envergonhados? E a culpa é dos líderes, né? Não. Quem tem autoridade nas regiões celestiais? Para quem que Deus deu autoridade? Nas regiões celestiais. A quem tem autoridade para mandar nas potestades? Quem tem? O presidente? Não. O governador? Não. Quem que tem? A igreja. A igreja recebeu o poder e autoridade para dizer para as potestades: aqui não. Mas como que isso vai acontecer se a igreja não submete à palavra que Deus que ensina que nós devemos honrar os líderes? Então, na verdade, quem está resistindo a nós é o próprio Deus. Porque ele diz: aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desonram serão desonrados. Se eu falasse assim, a partir dessa semana, para a gente praticar isso toda semana, vamos supor só um exemplo, tá? Terça-feira, 20 horas, vamos orar pelas autoridades. Quem viria? Seja bem sincero. Vamos começar a orar pelas autoridades. É só isso. Não por enfermidade, não pela tua família. Nós vamos orar pelas... Irmãos, talvez nem eu viria. Eu estou dizendo isso para você perceber como nós precisamos voltar à cultura da honra. Eu quero dizer para você como isso é importante. E como isso impede Jesus de fazer milagres extraordinários. Extraordinários. Qual é o objetivo de Deus? Final. Isto é bom e agradável perante nosso Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Marcelo, o que tem a ver salvação com honra? Tudo a ver! Deus disse que o objetivo de nós orarmos é para que o objetivo final alcance, o objetivo final de Deus, alcançar todas as nossas cidades, alcançar todo o nosso bairro, toda a nossa família. E a desonra está impedindo Deus de fazer isso. A desonra. Por exemplo, quantos de vocês estão honrando o que você está ouvindo? Responda para mim. Vamos ver os frutos. Quantos honram o pastor? Com o pastor receberá a recompensa e galardão do pastor, assim por diante. Desonrou, recebeu desonra. Deus faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos base de muita coisa hoje. Espero que vocês leiam esses textos. Espero que vocês meditem nesses textos. Espero que vocês, assim como eu, comecem a se arrepender. Amém?